Bom, então a gente vai dando início. Boas-vindas ao Dom Joel, que se prontificou carinhosamente a aceitar essa incumbência de nos falar da carta encíclica do Papa, Fratelli Tutti, e aqui presentes online no Zoom a Carla e o Felipe, que fazem parte da coordenação, e o Joaquim e a May, que você já conhece. Então, muito bem-vindo, a palavra é tua. A minha primeira palavra é... Há várias palavras que a gente fala em videoconferência. Você está no mudo, você caiu, você congelou, mas dá para liberar o compartilhamento de tela aí para mim? Quem é que está administrando aí? Carla. Deixa o rosto com ele. Vou liberar aqui, vou liberar. Obrigado, minha cara. Já está liberado. Testa, por favor, Joel. Vamos testar. Ah, já está. Que beleza. E funciona mesmo, que coisa boa. Vocês estão vendo aí alguma coisa? Fratelli Tutti. Pois é. O Padre Marangão me pediu que conversasse um pouco com vocês, né? Até 23h18, sobre a última encíclica do Papa, que não tem nem 30 dias. É uma encíclica ainda verde, não digo verde, mas uma encíclica fresca, recente, disponível para nós há muito pouco tempo. E a minha opção foi, não sei se vou conseguir, deixar vocês com vontade de ler a encíclica, de mergulhar na encíclica, porque não é o caso de eu substituir a leitura pessoal. Nada substitui. E Papa Francisco tem um jeito muito fácil de escrever, muito próximo a nós. Então, os textos dele, já existe a tradução para o português do Brasil, com todo respeito, mas entre o português de Portugal e do Brasil, foi preciso quase que refazer. Tradutor. Foi preciso, sim. Foram 2 semanas o texto, até que na semana passada nós fizemos o lançamento da versão brasileira, e que tem realmente diferenças substanciais. O ponto de partida, portanto, para, se Deus permitir, se Deus der a graça, de vocês se tornarem interessados em ler a encíclica, exatamente isso aqui. Do que se trata? Por que ela tem esse nome encíclica? Encíclos. Ela é dirigida a todos numa forma circular. O Papa se dirige aos bispos, através dos bispos aos católicos, e através de cada batizado e batizada, o Papa fala ao mundo todo, chamadas as pessoas de boa vontade. Portanto, é um documento muito característico. Quando aparece encíclica, pode ficar certo. O Papa está querendo falar para todo mundo. E o Papa Francisco só publicou 3 até hoje. A primeira, menos conhecida, ele publicou junto com o Papa Emérito Bento XVI, em 29 de junho de 2013. Já estava pronta e o Papa Francisco, junto com o Papa Bento XVI, ajeitaram e saiu a encíclica Lumen Fidei, que é uma riqueza, mas infelizmente pouco lida. Em 2015, 2 anos de pontificado, o Papa apresentou ao mundo como uma encíclica que, no âmbito ecológico, ela mudou muito. Ela deu uma contribuição imensa para que se compreendesse o sentido do que a gente chamaria de uma ecologia integral ou de uma antropologia ecológica. Eu penso que o Monsenhor Manangão deve se lembrar quando lá no Rio, o Padre Josafá, o André, eu, Dorani, você estava também, nós apresentamos a Laudato Si. E agora, pela 3ª vez, só 3, em 7 anos, o Papa nos brinda, a partir da cidade de Assis, com essa encíclica Fratelli Tutti. Aqui você pode perceber que os títulos da primeira Lumen Fidei ainda é latim, segue o esquema tradicional dos documentos pontifícios, as 2 primeiras palavras,
Mas Francisco, com toda a sua criatividade, ele já vai pegar expressões de São Francisco de Assis para dar como título especial às suas duas encíclicas. Louvado seja meu Senhor e todos os irmãos. Nós sempre nos perguntamos se o documento Evangelii Gaudium, de 29 de novembro de 2013, não seria também uma encíclica. Não, não é não. É uma exortação apostólica. É um outro tipo de documento. Porém, teve um peso, teve uma repercussão tão grande na vida da Igreja que muitas vezes nós achamos que o Papa estava também com a Evangelii Gaudium falando, produzindo, oferecendo para nós uma encíclica. Ora, entre encíclicas e exortações apostólicas, nós nos perguntamos assim: quantos documentos um Papa produz? Nós sabemos que são vários. Há muitos tipos de documento dentro de uma tradição de mais de 2000 anos, mas deles são muito característicos de um Papa. A bula, o motu próprio, a exortação apostólica, a encíclica e a Constituição. A ordem é essa aí que a setinha fez. Seguindo o percurso da seta, maior peso tem aquela que está no final do trajeto, a Constituição. São chamadas Constituições Apostólicas. Só que João Paulo II promulgou uma, Bento XVI também, são documentos quase que à semelhança das nossas democracias, embora algumas constituições sejam bagunçadas, mas a Constituição não é um documento que o Papa assine sempre, porque ela vai tratar de doutrina, vai tratar de questões de costumes, de moral. A encíclica não. A encíclica seria aquele documento penúltimo, na importância de maior peso, mas quando ela sai, ela pede de nós, católicos, como também das pessoas de boa vontade, ela pede uma atenção grande. A bula, então, é a manifestação do Papa sobre determinado assunto. Ela pode ser dirigida a uma pessoa. Imagine, bula para Monsenhor Manangão, determinando que ele assine lá o cartão dele no consulado. Não é uma carta simples, ela tem um peso da autoridade do Santo Padre. A diferença do motu próprio é que, muitas vezes, numa bula, o Papa ouve, o Papa consulta, o Papa segue os consensos. Quando vem um motu próprio, não, é decisão única do Papa. Nós chamamos isso de um decreto hoje seria um decreto monocrático, um decreto que o Papa dá, seja para uma situação específica, seja para toda a Igreja. A exortação apostólica, lembra, Evangelii Gaudium, exortação apostólica, o Papa está ensinando aos católicos, está falando mais aos católicos e no intuito de fortalecer a fé. A maioria das exortações apostólicas, elas têm sido pós-sinodais. Terminou um sínodo, você tem uma exortação apostólica. A Evangelii Gaudium não. Ela foi uma exortação apostólica de início de ministério. Ela tem um peso importante por isso. As encíclicas são os documentos onde o Papa ensina ordinariamente, cotidianamente, se a gente poderia dizer, não de modo extraordinário, convocando um concílio, mas no dia a dia da vida do Papa, ele ensina, ele alerta, ele adverte católicos e pessoas de boa vontade sobre algo fundamental. E a Constituição, aí você vem para as questões no núcleo, fé, moral e costumes. Questões que abalam a fé, questões que agridem a moral, questões que agridem os costumes. Ao produzir uma Constituição, o Papa define. Por isso, quando nós tocamos na Fratelli Tutti, nós estamos aqui, ó. Nós estamos numa encíclica. O Papa está dando ensinamento
que faz parte da sua missão e vocação como Papa, faz parte do seu ministério e que pede de nós total atenção. Portanto, o resumo aqui é um ensinamento aos católicos e demais pessoas de boa vontade. O Papa não fala para dentro, ele fala para o mundo a partir dos católicos. Isso aqui, esse último aqui, é que é fundamental, sobre um assunto importante. É o Papa ensinando aos católicos e demais pessoas de boa vontade sobre esse assunto importante. Então, a primeira pergunta, que é a chave para compreender toda a encíclica, a chave de leitura, mas, afinal de contas, que assunto importante é esse que faz o Papa produzir uma encíclica? Na Laudato Si, deixa eu ver uma aguinha. Na Laudato Si, toda a questão da devastação ambiental. E agora, na Fratelli Tutti, qual é o assunto? Essa expressão aí, fraternidade e amizade social, é do próprio Papa. Ele escreveu uma encíclica para os católicos e para as pessoas de boa vontade sobre a fraternidade e a amizade social. É o jeito dele dizer o que ele considera importante. E no número 1, logo no início, na abertura, ele vai dizer o que ele quer com essa encíclica. Reconhecer, valorizar e amar. Verbos que a gente usa, e o Monsenhor Maranhão usa em qualquer homilia, ele coloca isso, vocês vão ver no dia de finados. Mas amar o quê? Olha agora o que vem. Olha o objeto direto aí. Todas as pessoas, ok, agora ele começa a fechar o foco, independentemente da sua proximidade física. Aqui está a chave de leitura. Reconhecer, valorizar e amar as pessoas, isso a gente já sabe. Onde é que está a novidade? Independentemente da sua proximidade física. E o Papa vai explicar o que ele quer dizer com isso. No número 5, esse tamanho de letra, dá para ler? Vocês estão conseguindo ler? Ok. No número 5, o Papa vai explicar por que ele fez essa encíclica. Ele diz o seguinte: o que eu vou tratar aqui, chamado de fraternidade e amizade social, isso aí sempre esteve presente. Esses dois termos sempre estiveram presentes entre as minhas preocupações. E ele confirma. A elas, fraternidade e amizade, me referi repetidamente nos últimos anos e em vários lugares. Então, qual é a intenção da encíclica? Reunir muitas dessas intervenções, situando-as num contexto mais amplo de reflexão. O que vem se mantendo nesses 7 anos de pontificado? A importância da fraternidade e da amizade. O que é novidade? Não necessariamente proximidade física. De certo modo, pode-se dizer que o Papa não apresenta uma grande novidade quando comparado a tudo aquilo que ele vem dizendo desde o dia 19 de março de 2013, quando iniciou o ministério. Mas do modo como ele arrumou, do modo como ele sistematizou e do modo como ele apresenta as questões, aqui está a última frase aí desse slide. Reunia muitas dessas intervenções, situando-as num contexto mais amplo de reflexão. Por isso a pergunta, afinal de contas, que contexto é esse? É esse aí, ó. O Papa quer, com a fraternidade e a amizade social, ajudar a compreender o mundo de nossos dias e ajudar a interagir com ele. E quando ele fala do mundo de nossos dias, o Papa usa uma expressão, logo no capítulo 1, que é um mundo fechado e com muitas sombras. Aqui vale uma recordação. O Papa Francisco tem um jeito muito próprio de falar. Ele fala pelos gestos, as atitudes dele, e ele fala pelas expressões que ele cria. Ele cria, por exemplo,
globalização da indiferença, ele vai criando uma série de expressões que vão nos ajudando a fixar a ideia. E nessa encíclica, ele faz isso à vontade. Por exemplo, o mundo fechado e com muitas sombras. Aí alguém me perguntava, mas se é fechado, o sol não passa. Como é que pode ter sombras? Aí a gente tem que mergulhar no horizonte do Papa Francisco e tentar entender o que ele está querendo dizer com mundo fechado e com sombras. Diante desse contexto amplo, e quem já leu a encíclica vai se perguntar isso aqui, ó. Afinal de contas, é uma encíclica religiosa, é uma encíclica social, econômica, antropológica, política, ética? Eu diria para vocês, não é nenhum desses isoladamente, mas ele trata de todos esses. Aí a visão é minha, não é dele, não. A visão é minha agora. Eu digo que é uma encíclica civilizacional. Eu também quis usar uma palavra diferente para fingir que sou inteligente. É uma encíclica que está perguntando o que nós estamos fazendo com esse mundo, para onde é que está indo esse mundo? O que está acontecendo com a civilização, com a chamada civilização? E a grande pergunta que o Papa faz é essa aí, ó. Para onde o mundo está indo? Qual é a direção do mundo como um todo? O mundo que ele constata como fechado e repleto de sombras. Mundo fechado, aqui, olha a chave de leitura aqui. Para o mundo fechado, qual é a solução que ele vai apresentar? Fraternidade universal, amizade social. Essa é a chave de leitura. Ao mundo fechado, a solução é fraternidade universal. Lembra, lá em cima, sem fronteiras, sem limites, independentemente de proximidade física e amizade social. O Papa faz isso num documento que tem 8 capítulos e uma breve introdução. Há quem diga que, assim como foi Evangelii Gaudium, Laudato Si, é um documento grande. De fato, é assim. É um documento grande, é um documento longo, mas, repito, um documento de fácil leitura. E que esses 8 capítulos que aí estão, eles podem ser facilmente compreendidos se nós aplicarmos sobre eles aquela velha classificação: ver, julgar e agir. O Papa segue isso aí com uma facilidade muito grande. O ver está aqui, ó, capítulo 1, as sombras de um mundo fechado. O julgar vai estar aqui. É um texto bíblico só que ele pega. Um estranho no caminho. A partir daqui, ó, é agir. E aí, na constatação, com base no critério, que é bíblico, o Papa vai fazer uma aplicação muito grande. O que é um mundo aberto, e olha lá no capítulo 8º, chega a falar sobre a função e a missão das religiões em tudo isso aí. De novo, ver, julgar e agir. E o coração da encíclica está aqui, ó, no ver e no julgar. Você não pode, se você não está com tempo de ler a encíclica toda, você não pode deixar de ler o capítulo 1 e o capítulo 2. E se você quiser pegar o coração mais amplo, ele está aqui, ó. Os 4 primeiros capítulos são capítulos para você ler de uma vez e dizer, ó, o Papa constata sombras, vai buscar na experiência de fé um determinado texto bíblico e propõe pensar e gerar um mundo aberto a partir... Aí, olha como ele faz jogos de palavras. A partir de um coração aberto ao mundo inteiro. Aí depois ele vem com política, com economia, com uma série de questões, até o 8, as religiões. Portanto, olha lá, vamos voltar lá. O ver, as sombras de um mundo fechado. Como é que o Papa vê o mundo hoje?
ele o classifica como fechado. Isso eu fiz uma nuvem de palavras para dizer que eu sei brincar com o computador, mas aí tem todas essas palavras que estão nessa nuvem aí, elas estão dentro do texto do Papa. Tudo que eu não inventei palavra alguma, mas todas elas que aí estão, guerra, poder econômico, descarte, fake news, modelo cultural único, desânimo, fanatismo, agressividade, abandono, cisma, destruição, isso está lá dentro. Então, o que o Papa faz? Ele vai dizer assim: olha, eu olho para o mundo, eu vejo esse mundo fechado por causa de algumas situações. A mais grave delas, ele vai falar do egoísmo. Aí você vai dizer, mas espera aí, precisa um Papa gastar uma encíclica para falar do egoísmo? Nós temos aqui um pároco que fala disso, em toda a missa é sempre o mesmo sermão, o sermão sobre egoísmo. Mas o que o Papa está querendo chamar a atenção aqui da gente? É que essa atitude hoje, ela se tornou default, ela se tornou uma espécie de atitude padrão. O Papa não falou, como eu vou falar agora, que eu não sei falar bonito como ele. Mas na minha terra se dizia assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. E é essa mentalidade que faz com que o Santo Padre se preocupe. E aí, a partir do egoísmo, o Santo Padre vai traçar um diagnóstico do mundo que não deixa de trazer preocupação. Ele diz que o mundo vai vivendo um processo de desinformação. Todo o fenômeno que nós estamos assistindo aí, das fake news, o que chega aqui diariamente, nesse computador que eu estou falando para vocês, o que chega aqui de reclamação, de fake news, teve um aí que quase que a gente já estava celebrando o 7º dia, o bicho está fazendo visita pastoral numa área sem internet, então já estava a gente já preparando o 7º dia, candidato para tomar a diocese. É uma coisa impressionante. Como você vai vendo, como é que nós somos hoje bombardeados por uma série de informações que vêm de todos os lados. Terceiro, que preocupa demais o Papa, desconstrucionismo. Quase que eu não consigo falar. O Papa vai dizer assim, o que está acontecendo? As grandes tradições que marcam as identidades dos povos, elas estão sendo jogadas no chão, estão indo ralo abaixo. Há um processo muito forte, palavra feia, né? De desconstrução dos valores mais profundos. E o que está acontecendo com o mundo? Ele vai se afogando numa realidade de incerteza, de segurança. Ora, onde tem incerteza, onde tem segurança, na figura do afogamento, número 4, é terreno fértil para os fanatismos. E é o que nós estamos assistindo aí. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Minha ideia, o que eu creio, o que eu acredito, o que eu penso, o que eu faço, o que eu decido. Como isso não gera comunhão, número 5, um mundo marcado por cismas, rupturas, divisões, inclusive dentro da igreja. Portanto, esse medo, essa desconfiança, essa insegurança, elas, ao mesmo tempo que elas geram os fanatismos, os cismas e as rupturas, eles se alimentam também dessas situações. Acaba se tornando um círculo do qual está sendo muito difícil para o mundo sair. O Papa chama a atenção da pobreza e lembra, Dia Mundial dos Pobres, está chegando aí, né, Manuel? Novas formas de pobreza e o maior número de pobres. Até entre nós, agora preparando aqui em nível nacional o Dia Mundial dos Pobres, a gente via nos gráficos aquelas pessoas que não estavam em situação de aguda pobreza e que acabaram entrando nessa situação em função da pandemia. E o Papa chama muita atenção, por isso eu botei, por último, essa realidade de violências, que tem guerras,
tem conflitos localizados e que acontecem em todo canto, até mesmo dentro das nossas casas, nesse tempo de confinamento social. O Papa chega, ele traz para dentro da encíclica uma expressão que ele já usou outras vezes. É uma terceira guerra mundial não declarada. Se eu fui claro, essa é a realidade. Mas se eu não fui claro, então vamos deixar o Papa falar. No número 17, ele vai expressar um pouco da preocupação dele. Precisamos construir como se fosse um nós, o texto é português, tá? Então, depois traduz. Precisamos nos construir como um nós, que habita a casa comum. Olha Laudato Si aí, habita a casa comum. Todos nós, pisando nesse planeta, nós somos um povo só. As pessoas, diz o Papa no número 18, já não são vistas como um valor primário a respeitar e tutelar, especialmente se são pobres ou deficientes. Se ainda não servem, nascituros, toda essa questão hoje que está aí na imprensa, com aborto, com direito a decidir, essas coisas insanas que a gente vai vendo, ou se já não servem mais, como é o meu caso, os idosos. No número 26, o nosso mundo avança numa dicotomia sem sentido, pretendendo garantir, por um lado, a estabilidade e a paz, com base, por outro lado, em uma falsa segurança, sustentada por uma mentalidade de medo e de desconfiança, como se fosse dormindo com o inimigo. E o Papa, então, no número 29, ele vai fechar, ele vai concluir aqui eu poderia falar muito mais, ok? Mas ele vai concluir. Essa foto eu acho muito interessante. Quando ele quer reclamar de uma coisa, é esse rosto que ele faz. Perante tal panorama, embora nos fascinem os inúmeros avanços, aí você diria avanços tecnológicos, avanços científicos, não descortinamos um rumo verdadeiramente humano. Aí, ó, um rumo verdadeiramente humano. O que é que o Papa quer para o mundo? Um rumo verdadeiramente humano. Por isso é uma encíclica, por isso ele fala para todas as pessoas de boa vontade. Trago da Laudato Si, não sei se está visível, a foto é uma pessoa, um homem no lixão, brigando com os urubus, competindo com os urubus. E aqui são refugiados da Líbia, chegando no sul da Itália, ou morrendo no Mediterrâneo. E o Papa vai dizer, no número 53 da Laudato Si, que essas situações provocam gemidos da irmã Terra que se unem aos gemidos dos abandonados do mundo com um lamento que reclama de nós outro rumo. Volto no slide aqui, ó. Um rumo verdadeiramente humano. Enquanto na Laudato Si reclama de nós outro rumo, ele dá mais um passo. Se em 2015 ele falou e a coisa foi ficando pior, hoje ele diz, esse rumo, gente, é como se ele estivesse nos sacudindo e dizendo assim, esse rumo tem que ser um rumo humano. Aí alguém vai dizer, é o novo normal depois da Covid? O Papa trata da Covid-19. Ali pelo número 35, 36, ele faz duas frases muito pesadas. Para mim, a de 35 é pesadíssima. Passada a crise sanitária, a pior reação seria cair ainda mais num consumismo febril e em novas formas de autoproteção egoísta. É, para mim, um texto muito pesado, porque se, por um lado, Covid-19 assusta, o Papa diz, o consumismo febril, em que as coisas valem mais do que as pessoas, e a autoproteção egoísta, farinha pouca, meu pirão primeiro, isso é pior do que a Covid. Aí você vai dizer, como é que pode? Por duas razões. Pelas consequências que isso traz. É claro que a Covid mata. Covid-19 mata. Mas o dia que se descobrir vacina e todo mundo puder ser vacinado, mesmo que anualmente, a coisa
para a violência do vírus, ela se interrompe. Mas um consumismo febril e uma autoproteção egoísta, isso vai continuando, isso vai se reciclando. Por isso, no número 36, o princípio, salve-se quem puder, vai se acontecer, de nós voltarmos, o princípio, salve-se quem puder, vai se traduzir rapidamente no levam todos contra todos. Pior que uma pandemia. Aí você poderia acrescentar uma pandemia sanitária. Muito pesado isso. Pior do que o vírus é essa mentalidade que aí está. O Papa não é pessimista, não. Ele apresenta, o resumo é meu, ele apresenta 4 luzes que estão presentes no mundo e que nós precisamos valorizar. Primeiro, Deus continua a espalhar as sementes de bem na humanidade. Onde é que estão essas sementes? Nas pessoas comuns construindo acontecimentos decisivos. Quando, em 20 de março, nós fechamos aqui a CNBB e começamos um trabalho virtual, teletrabalho, nós começamos a preparar a ação emergencial É Tempo de Cuidar, que foi lançada no domingo de Páscoa. E eu posso atestar, porque sou o responsável por ela, um deles, junto com o presidente da Caritas e as equipes executivas, há uma equipe que conduz essa ação emergencial, e esse número 54 aí, pessoas comuns construindo acontecimentos decisivos. Impressionante. Quanta coisa só nesse tempo de pandemia no Brasil, e que foi registrado lá no site, tem muita que não foi registrada, quanta coisa importante. Por isso, o Papa diz que existe esperança numa realidade enraizada no mais fundo do ser humano. Quando essa esperança vai lá a fundo no coração do ser humano, número 55 também, ela é ousada. Ela sabe olhar para além das comodidades pessoais, das pequenas seguranças e das compensações que reduzem o horizonte. Quando você se esquece de você e vai ao encontro de quem precisa, a esperança acontece. Vou repetir. Quando você se esquece de você e vai ao encontro de quem precisa. Capítulo 2. Um estranho no caminho. Lucas 10, 25, 37. Todo mundo conhece. Está aí a foto. Está aí o desenho. Eu acho até a foto tão bem feita que é. Parábola do bom samaritano. Quem de nós não conhece essa parábola? Mesmo quem não tem contato com a Bíblia, conhece essa parábola muito facilmente. Pai Nosso, Bem-aventuranças, parábola do bom samaritano, é conhecidíssima. Mas quando você lê o capítulo 2, é como se você estivesse tomando contato com a parábola pela primeira vez. Que você vê no Papa Francisco um catequista a nos ensinar a palavra de Deus. E ele tira da palavra de Deus ensinamento para todos aqueles problemas que eu indiquei. Por isso ele vai dizer, por que ele escolheu essa parábola? Número 67 da encíclica. Esta parábola é um ícone iluminador, capaz de manifestar a opção fundamental que precisamos tomar para reconstruir este mundo que está diante de nós, que nos está a peito, dizem os lusitanos. Não é isso, não? Está a peito, o Papa diria, está à porta, está diante de nós. Olha o raciocínio dele. Precisamos reconstruir o mundo. Está aqui, batendo na nossa porta. Precisa fazer uma opção. Essa opção está na parábola do bom samaritano. Deixo agora, imagina quem sou eu, mas eu deixo que o próprio Papa fale em 3 textos do capítulo 2. A parábola do bom samaritano, é expressa de tal maneira que qualquer um de nós pode deixar-se interpelar por ela. Não me venha com desculpa de que a parábola é difícil. Não é. Qualquer pessoa
lendo e deixando que a parábola penetre, ela incomoda, ela interpela. E aí o Papa explica. Passaram vários ao seu lado, ao lado do homem caído. Mas se foram, não pararam. Não tinham no coração amor pelo bem comum. Não foram capazes de perder uns minutos para cuidar do ferido, ou pelo menos procurar ajuda. Um parou, ofereceu-lhe proximidade, curou com as próprias mãos. É muito importante na encíclica esse conceito de fazer o bem com as próprias mãos, não esperar que outro o faça. Como estamos todos muito concentrados nas nossas necessidades, ver alguém que está mal incomoda-nos, perturba-nos, porque não queremos perder tempo com os problemas alheios. Quem é que não entende isso que o Papa está a dizer? São sintomas de uma sociedade enferma que procura construir-se de costas para o sofrimento. Aqui, se eu estou sendo claro, você, quando lê o número 65, você entende por que o Papa diz que a fraternidade universal e a amizade social são um remédio para um mundo que se constrói como ostra, um mundo que se constrói de costas para o sofrimento. Mas o Papa continua. Aqui eu vou deixar que ele fale no capítulo 2, é melhor que o Papa fale do que eu. Jesus não nos convida a nos interrogarmos quem é vizinho a nós, mas a nos tornarmos nós mesmos vizinhos próximos dos outros. Não é quem é o meu próximo, é de quem eu devo ser próximo. A inclusão ou exclusão da pessoa que sofre na margem da estrada. Deixa eu soltar aqui. A inclusão ou exclusão da pessoa que sofre na margem da estrada define todos os projetos econômicos, políticos, sociais e religiosos. Se tem gente sofrendo, se tem gente abandonada, os projetos precisam continuar, pelo menos, a ser pensados. É preciso continuar refletindo para ver o que acontece. Quando o coração assume esta atitude, a do bom samaritano, o coração é capaz de se identificar com o outro sem se importar com o lugar onde nasceu, nem, aí olha o lusitano aí, nem de onde vem, nem de onde vem. E é interessante, o bom samaritano, vocês lembram, socorreu e ele não fala no Evangelho. Ele é diferente de mim, que fico falando o tempo todo como agora. Ele não, ele age, ele parte para a ação. Por isso, no número 78, o Papa diz: é possível começar por baixo e, caso a caso, lutar pelo mais concreto e local, até o último ângulo da pátria e do mundo, com o mesmo cuidado que o viajante da Samaria. Aqui está o que o Papa quer dizer. Você começa a conquistar ao alcance da mão e vai embora, se tornando, quando tem condições de assumir grandes causas, até cuidando do mundo todo. Por isso, a proposta que o Papa apresenta é fazer-se presente a quem precisa de ajuda, olha aí a ideia dele, independentemente de fazer parte ou não do próprio círculo de pertença. É do meu país, é da minha família, é da minha paróquia, é do meu grupo ideológico, é do meu círculo de amizades. Nós temos que quebrar essa fronteira, nós temos que quebrar esse muro. Aqui é que está o segredo. Por isso eu digo que é uma encíclica civilizacional. Razões para não fazer, nós temos. Sejamos, portanto, parte ativa na reabilitação e apoio das sociedades feridas. Não sei se foi claro, deixo para vocês o capítulo 2 e com essa figura assustadora do pessoal aí se afogando, não sei se a resolução permite que se veja, e se ajudando, empurrando para dentro do barco, foi a única figura que eu encontrei. Nós entramos no terceiro capítulo, eu não vou gastar os 8, podem ficar tranquilos com isso, que nem há necessidade, em que o Papa diz: o que é um mundo aberto? Ele diz que o ponto de partida é o conceito de vida.
A vida subsiste onde há vínculo, comunhão, fraternidade. É como se dissesse assim: ô Joel, você está vivo? Estou respirando. Não, não basta. Eu estou andando, não basta. Estou comendo demais, não basta. Estou falando demais, não basta. Para que a vida chegue à sua plenitude, é preciso vínculo, comunhão, fraternidade. E ele vai usar uma expressão muito interessante. No número 88, ele vai dizer que existe em nós a lei de êxtase, sair de si, estar fora de si. Quem já se apaixonou nessa vida sabe do que eu estou falando. Quem já nutriu pela fé em Jesus, nutriu por Jesus um vínculo tal de paixão por ele, você faz como São Pedro: Senhor, aonde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Eu não sou o centro do mundo. O centro do mundo somos todos nós. E é preciso sair do círculo fechado, da ostra, abrir a ostra, deixar que a pérola saia e se encontre com outras para produzir, então, a bela joia, o belo cordão. A imagem minha não é do Papa, não. Mas essa lei de êxtase é fundamental para você entender o que ele quer. Portanto, não apenas o mundo do eu sozinho, do meu grupo fechado, das minhas ideias absolutizadas. Por quê? Novidade. Somos todos filhos e filhas do mesmo Pai. Se você não acredita, nós vivemos todos no mesmo planeta. Terceiro, as pessoas são mais importantes do que as coisas. E as pessoas não podem ser tratadas nem consideradas como coisas. Isso é um mundo aberto. Quando eu me sinto irmão de quem eu não conheço. Alguém disse: esse papo é muito idílico. Como sempre, acusado de muita coisa. Todos nós, né, somos acusados. Mas não é idílico, não. O sonho tem que ser grande. Lá na década de 70, né, em Estocolmo, pensa globalmente, ok, age localmente, mas pensa globalmente, olha longe. Se somos filhos do mesmo Pai e se vivemos no mesmo planeta, somos todos irmãos. Por isso, é a dignidade concedida por Deus a cada pessoa, a todas as pessoas. Capítulo 4, ainda dentro do coração, e agora vai mais rapidinho, só tem mais 90 horas para falar. No capítulo 4, o Papa começa a detalhar um pouco mais esse agir. E ele vai tratar de dois temas que deixam a cabeça da gente numa confusão. Ele vai tratar do direito de propriedade e ele vai tratar das fronteiras nacionais. Eu pensei até, vou até beber água para ficar mais calmo. Eu pensei até que surgiriam mais reações, mas acho que com o vírus não tem tantas reações assim. O Papa faz duas afirmações. Primeiro, a função social da propriedade. São João Paulo II, doutrina social da Igreja, não tem novidade nenhuma. Claro, você é proprietário daquilo que é proprietário, digamos assim. Você é dono daquilo que te pertence. Mas isso não pode ser usado quando você vê uma situação de necessidade. É isso que o Papa quer dizer. Pensa nos outros. E, ao pensar nos outros, a transformar o coração, você repensa toda a maneira como você lida com os bens. E a segunda coisa, as fronteiras. As fronteiras de um país não podem servir para largar soltos no mundo inúmeros filhos e filhas de Deus. Por isso é preciso construir uma nova rede de relações internacionais, repensar a ONU, repensar todas essas instâncias, como o Prêmio Nobel da Paz na questão da alimentação, pensar essas instâncias que estão aí criando vínculos, redes, conexões entre as nações. Por quê?
preocupar-se, é preciso se preocupar com todas as pessoas, onde quer que elas estejam, começando sempre com quem está perto. Distâncias não destroem a fraternidade, porque a fraternidade é universal. Nós precisamos olhar além das fronteiras. Nós precisamos olhar longe. Lembra, o resumo é muito interessante. Aquela velha frase: sente, pensa globalmente, mas começa a agir localmente e vai ampliando, como aquela pedra que cai no mar e produz um barulho, ela vai produzindo aquelas ondinhas e vai alargando o círculo até onde é possível chegar. No capítulo 5, o Papa vai falar da importância da política. Qual é o fato? Para realizar a fraternidade a partir de povos e nações, é necessária que a política seja, a política colocada a serviço do verdadeiro bem comum. Mas hoje, infelizmente, muitas vezes, a política assume formas que dificultam o caminho para um mundo diferente. Quem deveria ajudar, na verdade, acaba atrapalhando. Então, o que o Papa propõe? Do número 176 e seguintes, é um texto muito interessante. O Papa vai dizer que a política tem que estar a serviço da caridade e da fraternidade. Ele usa uma expressão, daquelas muitas expressões, ele abusa dessas expressões. Ele vai falar em amor político. É preciso ter um amor político. Ou seja, exercer a atividade política a serviço da caridade e da fraternidade, com a participação dos diversos segmentos, reconhecendo aí a economia, que o mercado não resolve tudo, e é preciso fortalecer as organizações mundiais que assegurem o bem comum. Muitas vezes, um país é tão fechado nos seus problemas, nas suas ideologias, nas suas crenças, que não percebe o sofrimento nem dos seus, nem dos que estão à volta. Por isso, olha que frase interessante, no 194. Na política, há lugar também para amar com ternura. A gente tem uma impressão de que isso não é realista, né? Quando eu li essa frase a primeira vez, eu recebi ali, eu comecei a ler no dia do meu aniversário, foi na véspera da divulgação. Espera aí, que coisa estranha, né? Porque muitas vezes política é embate, política é luta, é guerra, é corrupção, é traição, é conchavo. E o Papa vem e diz, na política há lugar também para amar com ternura. É tão interessante isso aí. Olha que texto interessante. Por isso é que eu quis só trazer. No capítulo 6, e é só um slide, vocês vão ver que o capítulo 6 diz o seguinte: como é que se faz política com ternura? Como é que se faz amor político? Como é que se faz fraternidade universal? Eu trago o cartaz da campanha da fraternidade do ano que vem. E digo para vocês que a Fraternitude está melhor que o texto base. Não ficam tristes com isso, não, tá? Infelizmente, o texto é fraco. No número 198, ele vai dizer: o diálogo perseverante e corajoso não faz notícia como as desavenças e os conflitos. Quando eu puder, eu vou ali para a televisão, a gente tem um sistema que seleciona, vocês conhecem, as notícias, e o que vai ter? Degolou na França, explodiu bomba não sei onde, escondeu dinheiro não sei onde, isso faz notícia. Mas o diálogo perseverante, diz o Papa aí, corajoso, não faz notícia como as desavenças e os conflitos. E, contudo, de forma discreta, mas, porém, muito mais do que possamos notar, o diálogo sujeito aí, ajuda o mundo a viver melhor. Eu sugiro, o padre aqui, que assessora a campanha da fraternidade, ele diz: devore o capítulo 6. Você quer fazer, tá, Manangão? Não sei se você conhece alguém aí que cuida no vicariato da campanha da fraternidade, mas acho que você entendeu a mensagem, né?
caro colega. Capítulo 7, esse mundo aí que está explodindo, implodindo, o Papa vai dizer, no número 225, que em muitas partes do mundo, aqui é importante para nós, fazem falta percursos de paz que levem a cicatrizar as feridas. Não adianta ficar... Quer dizer, por um lado, você trabalha... Deixa eu corrigir a frase. Você trabalha para que não haja sofrimento. Em segundo lugar, você trabalha pela superação do sofrimento. Em terceiro lugar, você trabalha para que as cicatrizes de um sofrimento já passado, elas não fiquem o tempo todo atrapalhando o processo da paz. A necessidade, diz o Papa, de artesãos de paz, prontos a gerar, com inventiva, criatividade e ousadia, processos de cura e de um novo encontro. Quando eu li isso, Anagão, eu me lembrei lá do grupo lá do Padre Leonel, está me faltando o nome agora, que a Andréia, lá da PUC, está me faltando o nome, abre teu som aí e dá o nome aí. Espere. Espere. Olha só, a senilidade é uma coisa muito triste. Vocês vão perceber isso quando chegarem lá. As escolas de perdão e reconciliação. Um projeto tão simples, né? Não usa nada, não usa recursos, só o encontro interpessoal. Artesãos de paz. Olha que expressão bonita. O mundo precisa de artesãos de paz. Por isso, no próprio capítulo 7, num mundo diferente, ele vai dizer: quem é o artesão de paz? É quem trabalha esses 5 pontos que se da identidade cristã. E, para a alegria de vocês, é o penúltimo slide, esse daí. Nunca pactuar, tem um gato ali atrás, Joaquim, nunca compactuar com a mentira. Recomeçar sempre a partir da verdade. Não se constrói paz se não for com a verdade. Comunhão universal. Rejeição à violência porque ela não vem de Deus. Valorizar profundamente, isso é um tesouro nosso, o perdão, a reconciliação. É interessante que o Santo Padre não coloca, por exemplo, amai os vossos inimigos, rezai pelos que vos perseguem, abençoai os que vos amaldiçoam. Não. Mas é um convite, ele tem uma meditação muito interessante no capítulo 7. E ele vai dizer, no capítulo 5, que se, por um lado, há certos sofrimentos que nós não esquecemos nunca, nós não podemos ficar com uma lógica de alimentação do sofrimento. Aqui eu tenho um embate muito grande, porque inúmeras vítimas, elas fazem questão de o tempo todo estarem lembrando do sofrimento. Uma coisa é você lembrar sem querer, porque ficou o trauma, ficou a cicatriz. Outra coisa é você alimentar essa memória o tempo todo. Não pode esquecer, aí vem com aquela explicação. Se esquecer, vai acontecer com outros, mas, na verdade, você está retroalimentando a sua própria mágoa, sua própria dificuldade de construção de paz. É, portanto, uma encíclica que mexe demais com a gente. E o último slide, para a alegria de vocês, ele fala das religiões a serviço da fraternidade no mundo. No mundo que assistiu agora, recentemente, aqueles atos de violência na França, é um mundo que se depara com uma foto em Abu Dhabi, 4 de fevereiro de 2019, o Santo Padre e o Sheik assinaram esse documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da convivência comum. O Papa transcreve Fratelli Tutti, ele transcreve um pouco desse documento. É um documento não muito conhecido, não sei se vocês já tiveram contato com ele, com esse documento, mas é um documento muito interessante que mereceria uma oração nossa. Eu diria, no momento em que nós estamos sendo, eu aqui,
recebo questionamentos o tempo todo para reagir, para agir com violência diante daquele ato abominável na Catedral de Nice, eu olho para o Santo Padre e digo, Romanos 12, 21, não dá para pagar o mal com o mal, é preciso pagar o mal com o bem. E é tão importante pagar o mal com o bem que eu agradeço a vocês e me coloco agora nas mãos de vocês. Em vossas mãos eu entrego o meu espírito. 1 hora. Manangão quer som? Manangão está sem som. Agora sim, voltando. A May estava falando. Vai, May. Não, eu estava falando que é muito, muito bom escutá-lo, né? E obrigada por ter feito, né, esse resumo tão importante para a gente. E nós temos o chat, algumas perguntas. E a gente poderia começar agora? Não sei se o Monsenhor Manangão quer falar algo antes ou a gente começa? Não, vai em frente. O senhor está fazendo assim, ó. Ele está fazendo assim. Vamos embora. Pode bater nele. Dale, dale! Vamos para a primeira. Dom Joel, como é possível conseguir fazer com que a política no Brasil siga os ensinamentos da encíclica Fratelli Tutti? Número 1, não desanima. Que é isso que interessa, tá? Para quem perguntou. Eu tenho dito isso hoje, fizemos uma nota agora sobre as eleições municipais. Não desanima. Segundo, não cai nessa armadilha de que política é suja. Não. Suja é quem faz política de modo sujo. Aí é sujo. Mas a política é uma atividade nobre. Terceiro, água mole em pedra dura, um dia vai ter que furar. Não vai dizer que água mole em pedra dura tanto bate até que seca, não. É água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, vai insistindo, participa. Mas vocês têm aí, a experiência tão bonita dos conselhos de direitos. Tem acompanhado aqui em Brasília o Cefep, que é o Centro de Formação e Educação Política. Brasília, tudo é sigla, né? Cefep. E tem um pouco isso, quer dizer, o pessoal que vai mergulhando e trabalhando nos diversos conselhos. Estou acompanhando muito de perto a questão do CONANDA, adolescentes, né, jovens e adolescentes, e a questão do Conselho de Saúde. Então, você tem muita coisa que você pode fazer. Lembra que o Papa disse, os escândalos aparecem mais do que as coisas boas. Então, a gente tem que começar a valorizar as coisas boas. E sugiro, já que não estou legislando em causa própria, não, dá uma olhadinha na mensagem que o Conselho emitiu no dia 28 sobre a proteção de São Simão e São Judas sobre as próximas eleições. Manda outra, May. Gostaria, por favor, que Dom Joel voltasse à ideia de artesãos da paz. Há outros exemplos? Olha, Joaquim, e quem fez a pergunta, são tantos, sabe? São tantos. Agora, domingo, todos os santos, né? O Papa reconheceu aí 3 processos, 2 de brasileiros e 1 de não brasileiro, mas com uma incidência forte no Brasil. Mas, olha, o trabalho do Espere, o Padre Manangão citou, já não lembrava nem o nome, porque eu não sei nem o meu, mas eu acho tão bonito todo esse tipo, todas essas obras de solidariedade, um trabalho de artesão da paz, que aqui em Brasília a gente começou e a pandemia impediu, foi o acompanhamento aos políticos. Uma vez por mês, a gente abria aqui a manhã inteira, celebrava a missa, tomávamos café, fiz isso ano passado, é uma tradição antiga, não foi eu que criei, não, já encontrei. Tomávamos café, conversávamos, confessava, conversava, via como é que está. Não interfere na ação própria do legislador político, geralmente, mais do legislativo. Mas existem inúmeras lembranças. Eu não sei, Manangão, se alguma você gostaria de acrescentar, porque a pergunta é importante. Dá um exemplo. O exemplo ajuda a entender melhor. Vai lá. Na linha do Espere e os mediadores comunitários, né?
E também começou dentro de um processo de recuperação de uma coisa que vem sendo chamada de justiça restaurativa, Isso. mais do que a justiça punitiva ou coisa que o valha. É um trabalho que vai tentando resgatar e resolver problemas a partir do resgate de uma justiça que tem a ver com a restauração da vida da pessoa, do equilíbrio, da amizade. Já vimos situações em pessoas inimigas por conta de determinado acontecimento, que depois, voltando a tentar conversar, se restabelece a amizade, se restabelece o caminho, né? Essa é uma coisa. Depois, o Dom Joel já falou da questão dos conselhos, né? Além do conselho tutelar, os outros conselhos de saúde que vêm tentando se retomar, né? Conselhos que têm a ver com a questão das moradias e que vem começando a ganhar mais peso, né? Porque numa cidade grande como o Rio de Janeiro e outras parecidas, a moradia ficou uma coisa largada, né? Cada um se vira, faz do jeito que pode, e aí vai criando um monte de confusão. E os conselhos têm um pouco essa maneira de estar fazendo a própria... E aí vem a questão do político, né? Daqueles que governam, ter um pouco mais de bom senso. A turma não gosta muito, não, mas tem funcionado. Eu Você lembro sabe, também. eu coloco sempre na minha pessoa, né? Eu me puno porque não cobro, mas eu acho que a gente pode colocar isso no plural. Nós não cobramos dos políticos, nós não acompanhamos. Quantas vezes a gente elege um determinado político, coloca lá uma determinada pessoa, sente que a gestão está completamente errada, que a pessoa não faz absolutamente nada, te decepciona em tudo, mas você se acomoda e, ao invés de colocar aquilo para fora, ao invés de protestar, dizer, olha, você não está agindo da forma com que você disse que ia agir, você acaba se acomodando e deixando com que a pessoa te decepcione. Isso faz um mal danado para a gente. Então, o artesão da paz, aí eu acho que se aplica muito bem quando você consegue cobrar dos políticos aquele caminho que ele deveria seguir e não segue. Além disso, se vocês me permitem, vendo o casal aqui, May e Joaquim, eu penso muito na questão das famílias. E hoje, quando eu saí do Rio, eu já trouxe essa certeza sobre a questão da escuta, como é importante hoje quem escute. Hoje eu tenho uma visão de Brasil e situações as mais diferentes, como, por exemplo, a Amazônia ou os Pampas lá Gaúcho, ou o Nordeste, ou o Pantanal. Você diz, em qualquer uma dessas situações, há seres humanos, e seres humanos que precisam ser escutados, que precisam ser ouvidos. Então, nesse sentido, eu diria que também é ser artesão da paz, uma paróquia que possa criar uma pastoral de escuta, uma pastoral de aconselhamento, o nome que você quiser dar. Outra, existe alguma orientação superior para as escolas católicas realizarem projetos extramuros? Isto porque crescer com esses exemplos torna essas atitudes comuns. Sim, May. A orientação superior existe, chama-se Evangelho. Tá? Isso aí é muito importante você ter clareza. Quer dizer, você não pode ficar que nem um cachorro rodando em volta do próprio rabo. É preciso ir além. E, num processo, o que caracteriza uma escola católica, se ela quer ser mesmo católica, é que todo o projeto educativo dela ele se traduza como uma concretização do princípio evangélico. E eu tenho visto experiências muito interessantes. Tenho me aproximado demais por função desse trabalho. Nós estamos trabalhando juntos na questão da ação pela tempo de cuidar, ação emergencial é tempo de cuidar. Eu tenho visto coisas interessantíssimas. Levar os alunos não apenas a aprender matérias,
a estudar português, matemática, história, geografia, mas a fazer experiências humanas, humanizantes, humanizadoras. Isso não precisaria nem ter uma orientação superior, basta seguir o Evangelho. Desculpe responder assim, mas não tem jeito, não. É verdade, é verdade. Eu, como educadora, penso muito nisso e os valores estão aí, né? É só a gente criar os nossos filhos e educando nos bons valores e dando bons exemplos, a gente certamente vai ter um resultado muito bom. Mas saindo da tecnologia, ou melhor, saindo da pedagogia e indo para a tecnologia, tem uma pergunta aqui. Como a tecnologia contemporânea pode inserir nos ensinamentos da nova encíclica? Podemos considerar a inteligência artificial contrária a tais ensinamentos? Não, a tecnologia ela está a serviço. Tá? Ela é serviço, ela é um instrumento. Vou voltar lá atrás. Como é a faca, como é a minha caneta azul, tá? É instrumento. Ela não substitui o ser humano, assim como o virtual não substitui o presencial. Há um dado de fé fundamental aí. O Verbo se fez carne. Cristo se fez humano em tudo, exceto no pecado. Então, o humano, o encontro dos humanos, isso é que é o principal. Tudo o restante é instrumento. Tem que estar a serviço disso. Algumas pessoas têm, várias, chega de vez em quando, consulta aqui. Podemos agora dizer que a igreja será virtual e não mais presencial? Não, não pode. Porque o presencial faz parte. E o virtual, o que eu faço? Enquanto tiver vírus, fica quieto, fica em casa, bota máscara. Se tiver mais alguém, eu estou sozinho no andar, então, sou só eu, estou sem máscara, mas a máscara, olha a prova do crime aqui, ó. A máscara está aqui. Aí a gente diz assim, o virtual existe como instrumento de proximidade. Eu vou usar uma imagem, aqueles frangos de padaria que fica rodando na porta. Lembra, Manegal? Televisão de cachorro. Televisão de cachorro. Eu estava dando uma volta para não usar esse exemplo, mas qual é a finalidade? Além de enlouquecer os cachorros, é tentar o freguês, para o freguês comprar o frango. Então, eu diria o seguinte, o virtual é a televisão de cachorro. Com todo respeito, aquele forno está lá para você. Eu queria estar perto de vocês aí. Eu queria estar implicando com esse gato que quase caiu em cima do Joaquim. Eu queria estar puxando as orelhas do cachorro do Manangão. É bom ou não é, gente? A gente está junto. Sim, mas, nossa. Como não pode, aí vai tudo até a inteligência artificial. Não ter medo dela, mas a técnica não está sozinha. Ela tem uma ética. E a ética é essa que o Papa fala o tempo todo na encíclica. Acabei. O Manangão está entendendo? Não sei. O Manangão não falou aqui, nada. O meu som está falhando. Padre Manangão. Fala, senhor. Então, você já comentava, Joel, Dom Joel, né? Deixa quieto. Se as pessoas quiserem fazer uma leitura rápida, os primeiros 4 capítulos ou os primeiros 2 capítulos, não é? Eu iria até o 4. Certamente que muita gente vai esbarrar naquilo que você comentava da questão da propriedade e outras coisas mais. E foi muito bom você ter colocado que o Papa fala não é novidade, né? Porque São João Paulo II, na sua sabedoria, já colocava isso lá atrás, quando falava do mundo do trabalho e do mundo da economia, na solicitude Reis Socialis, Laborem Exercens, dessas coisas. Mas de que maneira? Bento XVI, Caritate Veritate. Vai, vamos lá. A pergunta, quer dizer, não é bem uma pergunta. Como é que a gente poderia, por uma pessoa mais fechada dentro desse universo, que resposta você daria de uma forma mais simples para a pessoa se abrir? Se ela viesse com uma pergunta dessa.
É muito interessante, tá, meu amigo? Essa pergunta é tão interessante. Mas o Papa, ele diz isso, né? Quer dizer, você tem que fazer experiências interpessoais. Você tem que ter a lei de êxtase. Sim. Você tem que chegar para outra pessoa, não vai abrir mão das suas crenças de início, né? Mas você diz assim, eu vim conviver, vim estar com você. Eu cada vez mais eu me convenço de que o convívio é o melhor remédio para muita coisa. Não tem dúvida com relação a isso. No tempo que eu vim aqui, ano passado, o meu trabalho é um trabalho de escritório. Se deixar, eu fico aqui o tempo todo. Alguns antecessores meus, que não moravam aqui, moravam fora, vinham e ficavam, os funcionários contam aqui. Eu, como moro, já fico mesmo o tempo todo. Mas sair daqui e celebrar numa comunidade, substituir um pai doente, pô, mas o bicho veio substituir o pai, qual o problema? Aí eu não falava, não, tá? Estou falando agora aqui. Eu que ganhava. Porque quando você está junto com as pessoas, você muda a cabeça, muda, aspas, a ideologia. Você percebe que não é, muitas vezes, a coisa como a gente pensa, né? E no mundo de desinformação, você é bombardeado por todo tipo de notícia a todo momento, né? Então, é acusação disso, é acusação daquilo. Se não é como eu penso, é o demônio. Então, a gente tem um pouquinho de paz, um pouquinho de convívio, fazer o que vocês estão fazendo, estudar, conversar, mas, acima de tudo, conviver, fugir da desinformação e, como diz o poeta lá, nada temer senão o correr da luta, né? Vamos em frente. Não sei Vamos se lá. te respondo. Eu não sei se te respondo. Mais uma. Mais uma, Mais vai uma. lá. Pode a Igreja Católica influenciar uma mudança civilizatória através de medidas concretas para termos políticos coerentes com os ensinamentos da encíclica Fratelli Tutti? Você pode fazer um favor para mim, Bey? Lê só primeiro o iniciozinho da pergunta. Pode? Pode a Igreja Católica Pronto, é isso aí que eu influenciar queria. Pode a Igreja Católica influenciar. Quem é a Igreja Católica, Bey? nós? Pronto. É claro Obrigada. que a CNBB ela tem um papel. Ela tem. Interessante a pergunta. É muito boa. Porque nós temos aqui um papel que nós não deixamos de cumprir, não. Eu estou fazendo coisa que eu nunca imaginei que fizesse. Então, nós temos aqui um papel que fazemos. Cada bispo na sua diocese tem um papel. Cada pároco tem um papel. Mas, antes de tudo isso, existe uma igualdade entre todos os batizados, uma dignidade batismal que faz de cada batizado e de cada batizada igreja. Evidentemente, vamos ser honestos, que no mundo de desinformação, um batizado, uma batizada sozinha, às vezes, fica desesperado e acaba sendo bombardeado, desculpem usar a imagem, pelas balas perdidas da desinformação, dos discursos assustadores que a gente vê de todo lado. Não estou falando nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, porque vem também de cima e vem de baixo. Vem de todo lugar. Então, aí sim, em nível nacional, a Conferência dos Bispos, em nível local, as dioceses, em nível paroquial, aí como vocês estão fazendo. Quer dizer, nesse momento, a responsabilidade por influenciar, e o Papa diz isso, lembra a expressão pessoas anônimas. E se você ler o texto, ele vai dizer, não espere dos líderes, não. Comece você a fazer. Vá se deixando transformar. Mas, é claro, faça aí com a ajuda de todas essas instâncias. No caso da Igreja no Brasil, o que compete à CNBB, a gente faz, a gente se manifesta, né? Nós não nos manifestamos a toda hora, mas onde há uma urgência grave, nós nos manifestamos. Foram as duas Temos que notas. aproveitar esse momento para a gente entender que nós somos a igreja e que a gente precisa também estar ajudando a igreja, não é? Num momento em que ela precisa de todas essas questões que o Papa tanto coloca. Tem muita coisa para fazer, não é? Muita coisa. Como diz a Messe, né? A messe é grande. É grande e são poucos, porque normalmente são os mesmos, né? Então, a gente aproveita o momento de live para a gente, sabe que também quem está escutando aqui numa live dessa são pessoas
que fazem o bem, que ajudam na igreja, né? Mas a gente tem que tentar sair, e aí é que eu falo muito assim, cada um aproveitando o seu trabalho, o seu local de trabalho, né, a sua família, as suas comunidades, para a gente tentar mostrar que, como o senhor me perguntou, né, e aí? Somos nós a igreja. Então, se a gente quer mudar, e somos nós responsáveis por muitas mudanças no mundo, né? É muito fácil a gente estar sempre jogando problema para o outro, né? Eu sempre digo muito na escola, e tenho oportunidade com alunos, eu acho que a gente na educação tem muito isso, é passar para eles, se você quer diferente, comece a fazer diferente. Não adianta você querer que as coisas mudem se a gente não muda aqui dentro, né? E tem que ser de dentro para fora, né? Mas tem mais uma, tá? Mais uma não, tem mais umas duas, mas veja, essa aqui eu não sei se é a propósito da encíclica ou se é direto ao secretário da CNBB. Já que o senhor falou da CNBB, como secretário-geral, acho que vão cutucar especialmente o senhor. Como o senhor avalia as possibilidades de atuação da Constituição de Justiça, da Comissão de Justiça e Paz da CNBB, na direção de um revigoramento fraterno da vida social em nosso país? Mas isso não cutuca, não, Joaquim. Porque a gente, quando fica velho, fica curtido, né? E o tatu começa a desenvolver. Mas eu digo o seguinte, a CBJP, eu já estou falando brasileiro, viu? Que é sigla. A Comissão Brasileira de Justiça e Paz, as comissões locais de Justiça e Paz e todos os demais organismos, nós todos, aí vem muito da fala da meia pouco, nós todos precisamos compreender, e os organismos precisam compreender, a lógica da comunhão, ou, para usar uma palavra do Papa Francisco hoje, a lógica da sinodalidade. Então, isso vale para a Comissão de Justiça e Paz, mas vale para qualquer organismo. Ou nós nos juntamos para trabalhar juntos, ou seremos devorados porque somos fragmentados. Não sei se fui claro no que eu quis dizer. Isso vale para a CBJP, vale para qualquer um. Não existe um organismo melhor do que o outro. A igreja é um lugar onde todos são acolhidos, cada um com seu carisma, porque não existe o carisma perfeito. Isso aí, data venia, nobre pá, é só Deus que é perfeito. Mas, quando você vai na comunhão dos carismas, aí você consegue muita coisa. Eu diria cá entre nós, que fica só entre nós e o mundo, tá? Até porque vocês estão gravando e divulgando. Mas se a gente descobrisse a força que nós temos juntos, né? É pena que a gente cai no processo de fragmentação. O meu defunto morre mais do que o teu. Eu aprendi na faculdade que o defunto morre tudo igual. Mas tem gente que acha que o seu defunto morre mais, que o seu carisma é melhor. E não é. Aí você citou um exemplo, mas eu diria que qualquer outro vale. Manda outra, que você disse que tinha duas. Olha, eu acho que falta um pouco de diálogo, de conversa. Sim. O Papa, no capítulo 6, coloca muito bem, para o Papa, o que significa dialogar. Bom, aí eu vou dizer o seguinte,